para ele ir até a casa de Jessé. Só que antes de entrar na parte que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Samuel, ele foi fruto de oração. Quando Ana ela estava ali no templo orando ao Senhor e as suas lágrimas desciam no seu rosto, e a Bíblia vai nos dizer que apenas os lábios dela se abriam e da boca dela não saía palavra nenhuma, mas as lágrimas iam descendo. E eu te digo nessa noite, meus irmãos, que foi através da oração que Deus fez um milagre na vida de Ana, porque a Bíblia vai nos dizer que Ana todo dia, a todo ano ela subia ali para orar ao Senhor. Ela passava uma luta constantemente, porque o sonho dela era ser mãe, mas ela não podia porque ela era estéril. Mas a Bíblia vai nos dizer que passa-se um tempo, mesmo ela enfrentando a dificuldade, ela não parou, aleluias, de orar, ela não parou, aleluias, de interceder por aquilo que ela queria. Eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, jovem de Deus, eu te digo nessa noite, Deus ele te chamou para você orar, para você ter uma vida de oração, porque é através da vida de oração que Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. É através de uma vida de oração que Deus quer te usar, que Deus quer te levantar, que Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, coisas grandes no teu ministério. E a Bíblia vai nos dizer que passa-se um tempo, ela começa a gerar, e passa-se um tempo, ela vai, aleluias, à casa do Senhor, porque ela tinha feito um propósito de que aquele filho, e a Bíblia vai nos dizer que passou-se um tempo, ela trouxe o menino, e trouxe ao sacerdote ali. E ali foi aonde o profeta Samuel começou a crescer, começou, aleluia, a se desenvolver na casa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que chegou um tempo, meus irmãos, ele ainda era tempo, meus irmãos, ele ainda era criança quando ele foi trago para a casa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que chegou um tempo em que ele estava deitado e o Senhor chamou ele. E ele não sabia ainda o que era aquilo, quem que falava com ele. E ele foi ao sacerdote ali. E quando ele chegou ao sacerdote, ele perguntou: o Senhor me chamou? E ele falou: não, volta e deita, eu não te chamei. E ele insiste, perguntando se o sacerdote tinha chamado ele, porque ele não entendia que era o Senhor que estava falando com ele. Mas aí chegou um momento em que o sacerdote ele entendeu que era o Senhor que estava falando com o profeta. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele falou de novo, ele falou: quando vai e deita, quando você ouvir chamando você, você fala que o teu servo ouve. E aí começou o chamado do profeta, porque quando Deus ele tem chamado, meu irmão, não importa a idade, mas Deus ele levanta. Não importa a idade, mas Deus ele fala, Deus ele opera. E a Bíblia vai nos dizer que passou um tempo, meus irmãos, que os filhos de Eli estavam fazendo algo que era errado, e Deus levantou o profeta Samuel para mostrar o que era certo e o que era errado. Deus ele falou com o profeta Samuel para ele, aleluia, falar para o sacerdote ali que os filhos dele estavam fazendo algo que não agradava ao Senhor. E passa-se um tempo, passa-se outro tempo, em que a Bíblia vai nos dizer que Samuel ele já está começando a ficar de idade. E Samuel era o profeta, ele era aquele homem que cuidava daquele povo de Israel. Era quem intercedia pelo povo de Israel. Era quem ensinava ao povo de Israel. Porque o povo de Israel estava pecando, o povo de Israel estava transgredindo a lei. O povo de Israel, meus irmãos, não queria dar ouvido para a palavra do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que quando passou um tempo, aquele povo começa a clamar, começa a chamar o profeta e dizer: nós queremos um rei, nós queremos alguém para reinar sobre o povo de Israel, sobre nós. Como toda nação tem um rei, nós também queremos um rei.
não queria que o povo rejeitasse o Senhor. Mas o Senhor falou com Samuel: Samuel, não fique triste, porque não é a você que o povo rejeita, mas é a mim que eles estão rejeitando. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel, não fique triste, porque não é a você que o povo rejeita, mas é a mim que eles estão rejeitando. E a Bíblia vai nos dizer que Saul, ele começa a reinar. Só que passou um certo tempo, meus irmãos, que o profeta estava ali esperando o momento para ir sacrificar. E a Bíblia vai nos dizer que tinha que esperar o profeta para poder sacrificar. E ele foi ali e sacrificou no lugar do profeta. Ele tomou a frente do profeta. Mas mesmo assim Deus não deixou de abençoar ele. Deus não deixou de falar com Samuel. E Deus começou a falar com Samuel: Samuel, você vai até Saul e ordena a ele que ele vai lá na cidade tal e mata o rei Agag. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando ele chegou ali, ele quebrou a aliança de Deus. Ele quebrou a aliança que ele tinha com Deus, porque ele desobedeceu a voz do Senhor. Ele deixou os mandamentos do Senhor, ele deixou a palavra do Senhor de lado. E foi aí que aonde nós entramos na história em que Deus, ele rejeita Saul, porque Saul quebrou a aliança com Deus. E aí o Senhor, aleluias, ele fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ficar pranteando? Até quando você vai ficar triste aí? Aleluias, enquanto eu rejeitei Saul, eu não quero que ele mais reine sobre o meu povo, porque eu tenho promessa para o meu povo. Ele quebrou a minha aliança e eu não quero que ele reine mais sobre Israel. Eu já provi alguém para o lugar dele, porque ele não foi obediente à minha palavra. Ele não foi obediente, mas eu levantarei alguém que será obediente à minha voz. E aí é onde o Senhor fala com o profeta Samuel: Samuel, levanta, Samuel, vai até a casa de Jessé o belamita em Belém. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando antes dele sair dali, ele começa a questionar: Senhor, mas se eu sair daqui, como é que eu vou sair daqui? Porque se Saul souber, ele vai mandar me matar. E quantas das vezes nós temos questionado, quando o Senhor tem mandado eu e você fazer algo, muitas das vezes nós temos questionado, dizendo: ah, Senhor, mas se alguém não gostar, ah, Senhor, mas se alguém falar mal, mas se alguém querer interromper. Mas eu te digo nessa noite: ninguém pode frustrar os teus sonhos, ninguém pode parar a tua caminhada, ninguém pode parar os projetos de Deus na tua vida. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, falar com o Senhor: se eu sair daqui assim, alguém me matar. E o Senhor fala com ele: pega um cordeiro e vai lá, e quando você chegar lá, você diz que foi para sacrificar. Porque quando Deus ele envia alguém, meus irmãos, Deus não envia ninguém despreparado. Deus, quando ele envia alguém, Deus primeiro ele prepara, primeiro Deus trabalha, primeiro Deus ensina para poder Deus enviar. Antes de Deus te enviar, meu irmão, minha irmã, primeiro Deus ele vai te ensinar, primeiro Deus ele vai, aleluia, transformar a tua estrutura para poder te enviar. Mas quando Deus te enviar, não temas diante da luta, não temas diante das perseguições, mas cumpra o chamado de Deus na tua vida. E quando ele recebe aquela ordem do Senhor, ele sai, aleluias, para a cidade de Belém. E quando ele chega ali na cidade de Belém, a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, em que agora, quando ele chega ali, os anciões daquela cidade, ele vem ao encontro do profeta. Porque eles temiam, tinham medo, porque a Bíblia vai nos dizer que quando o profeta ele profetizava, Deus ele agia, Deus ele operava. E tudo que Deus
E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando eles estão ali sacrificando ao Senhor, a Bíblia vai nos dizer que levanta Samuel e ele começa a observar os filhos de Jessé. Só que coisa interessante, meus irmãos, é que quando Deus ele levanta alguém, quando Deus ele tem chamada na vida de alguém, pode se levantar alguém para tentar parar, pode se levantar alguém para tentar interromper, mas aquilo que Deus tem para cumprir, Deus ele cumpre, aleluia. E agora ele começa a observar a Eliabe, o filho mais velho de Jessé. Ele começa a ver que ele tinha uma estrutura para rei. Tinha uma estrutura para rei. Ele começa a observar que ele era um homem forte, era um homem valente. E ele estava pensando, deve ser esse daqui mesmo. Um homem bonito, um homem forte, um homem de bela estrutura, de boa aparência. Com certeza será esse que o Senhor me enviou para ungir. Só que quando Deus tem algo para fazer, não adianta ninguém querer interromper, dizendo não é para você. Não, não é para você. Porque quando Deus tem chamada na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã, Deus ele cumpre. Pode passar o tempo que for, mas as promessas de Deus vai se concretizar, vai se realizar na tua vida. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ele ali pensando, com certeza é esse. Depois que eles sacrificaram ali ao Senhor, depois dele ali ter agradecido ao Senhor, e ele começou a pensar, meu Deus, é esse mesmo. É esse mesmo que o Senhor me enviou para ungir. Só que ele não sabia, meus irmãos, em que aquele que Deus tinha enviado para ser rei não estava ali entre os 7. Estava no campo apacentando ovelha. Porque primeiro Deus ele prepara para depois Deus levantar. O que ele não entendia, meus irmãos, era que quando Deus ele quer usar alguém, Deus não usa, aleluias, por aparência, mas Deus primeiro, ele ensina, primeiro Deus olha para o coração, quebranta o coração. Aleluias. E a Bíblia vai nos dizer que Davi estava lá no campo, apacentando as ovelhas, ele estava ali enfrentando os perigos, para livrar aquelas ovelhas do perigo. E a Bíblia vai nos dizer que ele ali olhando para a aparência de Eliabe, dizendo é esse mesmo. E o Senhor dizendo para ele, não olha para a aparência, não se engane com a aparência desse rapaz, porque eu já rejeitei. Quando Deus levanta é diferente, meus irmãos. Quando Deus levanta, quando Deus chama é diferente. Nós vamos ver a história de Saul. Os homens escolheram Saul. Não foi Deus que escolheu. Por isso que ele quebrou a aliança que Deus tinha com ele. Porque quando Deus levanta é diferente. É diferenciado, chamado de Deus. Saul ele era persistente em desobedecer às ordenanças de Deus por intermédio do profeta Samuel. Mas Deus já tinha escolhido o menor da casa de Jessé, que estava apacentando ovelha, ali aonde ninguém via, aonde ninguém dava nada por ele. E Deus olhando e dizendo, é esse mesmo que eu vou levantar para reinar sobre Israel. Esse mesmo aonde ninguém dá nada por ele, em que eu vou levantar, porque ele vai ser um homem segundo o meu coração. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor falou com ele, não fique olhando para a aparência de Eliabe, não olha para a aparência, Samuel, porque eu já rejeitei, eu não quero, porque eu não vejo como o homem vê,
escolheu. E a Bíblia vai nos dizer que Jessé ele chama Abinadab e ele manda ele passar ali perante Samuel. E Samuel diz: tampouco a este o Senhor escolheu. Tampouco o Senhor escolheu a este rapaz. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ele faz passar a Samar ali perante Samuel. E Samuel diz também: o Senhor não escolheu. E talvez aqueles rapazes pensando: deve ser algum de nós. Deve ser um de nós que estamos aqui. Porque eu tenho uma boa aparência, eu sou forte, eu sou de uma boa estatura. Talvez seja algum de nós. Mas o Senhor estava dizendo: o meu está no campo, apacentando ovelha. O meu não está aqui não. O meu está lá onde ninguém vê, onde ninguém dá nada por ele. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Samar passou ali na frente. E o Samuel falou: o Senhor tampouco escolheu a esse. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que quando pensa que não, passou 7 filhos de Jessé ali, e ele falou: nenhum desses o Senhor tem escolhido. E será como é que não ficou o coração de Jessé? Pensando: meu Deus, o profeta não escolheu nenhum desses. Meus filhos são fortes, são corajosos, são de uma boa aparência, de estrutura boa. Como é que não ficou o coração desse pai? Só que ele não sabia que Deus iria levantar o menor da casa. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós podemos olhar. Talvez você pensa: meu Deus, o que é que Deus escolheu para mim ser? Qual é o chamado de Deus na minha vida? Porque Deus tem chamado na vida de fulano, na vida de ciclano. E para mim, será que não chega o meu tempo? E Deus me trouxe nessa noite para te dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. O chamado do teu irmão chegou, o teu também vai chegar. Não apresse aquilo que Deus tem na tua vida, porque aquilo que Deus tem na tua vida vai se cumprir, mas é no tempo certo do Senhor. Deus, ele sabe a hora certa de te abençoar. Deus sabe a hora certa de te levantar. Deus sabe a hora certa de te usar. Não desista em meia luta, em meia caminhada, mas prossiga, avante na presença de Deus. Continua lutando, continua perseverando, porque aquilo que Deus tem na tua vida, meu irmão, pode passar o tempo que for, mas Deus vai fazer acontecer. E a Bíblia vai nos dizer que Samuel, ele pergunta: acabaram seus filhos? Não tem mais filho aqui não? Só tem esses 7? O pai de Davi, ele lembra: ainda falta o menor. Eles não estão aqui todos não. O menor ainda está apacentando ovelha. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ele manda chamar a Davi onde ele está apacentando ovelha ali no campo. Ele manda alguém chamar ele, porque ele falou: ninguém vai assentar à mesa até que ele chega. Eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, ninguém vai sentar à mesa até você chegar. Ninguém vai assentar na mesa até Deus te chamar. Porque quando Deus chama, não tem ninguém que pode impedir. Quando Deus chama, meu irmão, está chamado. E nós vamos, meus irmãos, entender nessa noite que aquele povo saiu para chamar ele. E eles ficaram ali. Mas eles não sentaram à mesa, porque era uma ordenança do Senhor. Ninguém vai sentar no lugar que Davi vai sentar. Ninguém vai sentar no teu lugar. Ninguém vai tomar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ninguém pode parar você, porque quando Deus tem chamada, Deus, ele cumpre, meu irmão. E Davi, ele era um jovem de boa aparência, um jovem de belos olhos. A Bíblia vai nos dizer que Davi
Davi era diferenciado. E quantas vezes Davi não teve que matar urso e leão para defender aquelas ovelhas do pai dele? Quantas vezes nós estamos no anonimato e ninguém está olhando a luta que você passa, mas Deus está nos altos do céu olhando e dizendo: esse é o meu filho em quem eu me agrado, esse é o meu filho em que eu vou levantar, porque ele pensa que está esquecido, mas eu estou dos altos do céu olhando para ele. Quantas vezes, jovem, você pensa que Deus te esqueceu? Quantas vezes, jovem, você diz no teu coração: não tem jeito, não tem saída, Deus não lembra de mim, Deus se esqueceu. Mas Deus está dizendo nessa noite: ainda não chegou o tempo de eu te honrar. Mas quando chegar o tempo de eu te honrar, muitos vão ter que contemplar que eu sou Deus na tua vida. Mas não desista, meu irmão e minha irmã, não desista de orar, não desista de ter uma vida dedicada na presença do Senhor, porque quando nós temos uma vida dedicada na presença do Senhor, Deus ele opera, Deus ele trabalha, aleluia. E nós como jovens, nós temos que lembrar do Senhor enquanto somos jovens. Temos que lembrar do Senhor, buscar o Senhor enquanto somos jovens, porque é do Senhor que vem a nossa força. Nós somos jovens, somos corajosos, somos fortes, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: lembra do teu Criador, do tempo da tua mocidade, para que quando chegar a velhice você não falar que você não teve tempo de buscar o Senhor, não ter, aleluia, dificuldade para vir para a casa do Senhor, para não ter dificuldade de orar na presença do Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto nós somos jovens, porque Deus quer levantar uma geração. Deus ele tem levantado geração de jovens para profetizar, e nesse meio dessa geração, Deus quer te levantar. No meio dessa geração, Deus quer te usar para você ganhar almas para o reino dele. E Jessé, ele fez chamar a Davi. E a Bíblia vai nos dizer que quando Davi chegou ali, fizeram ele entrar. E quando Samuel olhou para ele, ele viu que ele era um homem ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Nessa hora Samuel já estava sentado. E Deus ele ordenou ao profeta: levanta, Samuel, porque é esse mesmo em que eu escolhi. Pode ir lá e ungir, porque esse é o meu escolhido, porque esse menino eu escolhi, porque esse jovem é ele que eu vou levantar para reinar sobre o meu povo, para reinar sobre Israel. Ei, jovem, eu te digo nessa noite: Deus ele quer te levantar, Deus ele quer te usar na escola que você estuda, na rua onde você passa. Deus quer te usar, não somente aqui, mas em outras nações aí fora. Deus quer te usar. Mas é necessário nós se colocar na presença do Senhor. É necessário nós descer na presença do Senhor, porque nós vamos ver na geração que nós estamos vivendo muitos jovens ter descido à sepultura, porque não está nada aí para aquilo que Deus tem falado, não está dando ouvido para a palavra do Senhor e tem abraçado com as obras desse mundo. E Deus não quer que você venha gastar sua juventude aí fora. Deus não quer que você venha gastar sua juventude com as coisas deste mundo, mas Deus quer que você venha fazer a obra do Senhor, porque Deus tem chamado na minha e na tua vida. Talvez não é um chamado para pregar, não é um chamado para louvar, mas é para interceder, é para dizer para alguém aí fora que Jesus ama, que Jesus liberta. Mas o chamado que Deus tem na vida de cada um
diferente, mas basta você dobrar os seus joelhos na presença de Deus. Se você tem o desejo de pregar, de louvar ao Senhor, dobre os seus joelhos, peça ao Senhor esse dom, peça ao Senhor por essa dádiva de você pregar, de louvar, porque eu creio que quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus ele atende o nosso desejo. Quando nós nos levantamos as nossas mãos e dizemos: eis-me aqui, Senhor, Deus ele está pronto para nos ouvir. Deus ele está pronto para ouvir aquilo que você almeja, aquilo que você deseja no teu coração. Aleluia, Deus. Mas não deixe de você clamar, porque as provas vêm. Não deixe de adorar o Senhor quando as lutas vier, quando as perseguições vier, mas continua acreditando que aquele que te levantou é fiel para cumprir toda a boa obra que ele tem na tua vida. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fez Samuel se levantar. E o Senhor falou: pega o chifre de azeite. Porque o Senhor escolheu o melhor azeite para aquele momento. Deus ele vai escolher o melhor azeite para descer sobre a sua cabeça. Porque aquilo que Deus tem, meu irmão, é coisa grande, é coisa extraordinária, é coisa boa. Se nós for olhar para esse mundo, não tem nada de novidade. Mas quem vive na presença de Deus, todo dia tem uma novidade diferente. Porque esse mundo aí é um mundo em que só tem cópia, é um mundo onde só tem ilusão. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você é coisa celestial, é coisa boa. Então eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, aquilo que Deus tem na tua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus tem na tua vida, no teu ministério, vai se concretizar. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele pegou aquele chifre de azeite, o Senhor falou com ele: pode ir e ungir. Pode ir ungir esse, porque é esse aí que eu escolhi. Esse aí é um homem valente, esse aí é um homem segundo o meu coração. Esse aí que vai ser obediente a mim. Porque o Senhor já sabia, Davi, ele não era qualquer pessoa. Ele era alguém segundo o coração de Deus. Ele era alguém obediente ao Senhor. E quando ele está ali ungindo a Davi, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo do Senhor se apossou de Davi. Quando aquela unção do céu desceu sobre Davi, o Espírito do Senhor entrou sobre ele. Aleluia. E nós vamos ver, meus irmãos, o significado de Davi é amado e respeitado. Agora o de Saul, pedido a Deus. E coisa interessante é que nós vamos ver, o povo de Israel pediu um rei. Saul foi rei. E Davi foi amado por Deus, porque Deus o escolheu. Eu te digo nessa noite, o homem pode olhar para você e dizer que você não vai conseguir. O homem pode olhar para você e dizer que não tem jeito, que não tem saída. Mas Deus está olhando dos altos céus nessa noite e está dizendo: quem dá a última palavra na tua vida sou eu. Davi, ele foi um homem diferenciado. Nós vamos ver que a diferença, meus irmãos, de Davi e de Saul, porque um foi escolhido pelos homens e outro foi escolhido por Deus. Um era obediente ao Senhor e o outro era persistente para desobedecer ao Senhor. Uma coisa que nós vamos aprender essa noite é ser obediente ao Senhor. Porque quando somos obedientes ao Senhor, Deus
quando nós estamos pensando que é o fim, Ele está dizendo: ainda não é o fim, ainda não acabou. E antes de Davi ser rei, ele foi pastor. Antes de Davi vir para o reinado, ele apacentava a ovelha. Ele já tinha experiência em que os seus irmãos não tinham. Porque a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ele livrou, ele matou o urso, ele matou o leão para livrar as ovelhas. E para matar urso e leão tem que ter força, tem que ter coragem. Não é para qualquer um. Deus te chamou nessa noite para você fazer a diferença. Aleluias. Eu peço que você se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Põe para mim que o play aqui de novo, se possível. Oh, aleluias. Davi, quando ele ia defender as ovelhas, ele não colocava a dependência dele no braço, mas ele colocava a dependência dele no Senhor. É por isso que todas as guerras que ele enfrentava, ele vencia, porque ele colocava a dependência dele em Deus e não no homem. Eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, homem. Eu te digo nessa noite, meu irmão e minha irmã, coloque a sua dependência em Deus, porque quando você não conseguir, Deus vai pelejar por você. É melhor obedecer, sacrificar. E nós vamos entender nessa noite que precisamos ser pacientes e esperar em Deus. Ter paciência para esperar. Porque quando nós nos precipitamos, caímos e tropeçamos. Mas quando nós esperamos no Senhor, a Bíblia vai nos dizer que nós renovaremos as nossas forças. Nós subiremos, aleluias, como águia aos céus. E nós não tropeçamos, porque o Senhor está conosco. Então tem que ter paciência para esperar o tempo certo de Deus na tua vida. O tempo certo de Deus na tua vida vai chegar. Creia nessa noite, aleluia. Me dá disposição para aprender. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Eu quero ser levado por sua direção. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer.